Então o Marcelo lembrou-se de mudar de opinião. O Presidente da República diz que a imigração tem sido sinónimo de uma onda de desconfiança e insegurança, não só em Portugal, mas também na Europa. O talento está a encontrar uma forma que não aumente o medo, que não aumente a insegurança. Calorosas saudações, e parece que Marcelo Rebelo de Sousa mudou de opinião e, enfim, está tudo bem com isso, todos nós mudamos ao longo da vida, as nossas visões e opiniões. Convém a não ser do dia para a noite, é que quase mudou de opinião tão rápido como uma pessoa consegue meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Estamos cada vez mais perto e partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, o que tiverem, e relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter através do segundo link da descrição. Ora, esta comunicação do Presidente da República vem no seguimento do eclodir de uma notícia de que o pedido de agendas para reagrupamento familiar e pedidos de entradas de imigração em Portugal está a diminuir, e Marcelo comentou isso. E, portanto, vamos ver. Apesar do número de imigrantes ter triplicado nos últimos anos, as novas autorizações para reunir as famílias caíram para metade. Segundo o Jornal Público, 2025 é o ano que apresenta os valores mais baixos para reagrupamento dos últimos 7. Os especialistas alertam para um impacto na integração e na coesão social. Cerca de 40 mil imigrantes já foram notificados para deixar o país. As medidas agora apresentadas pelo governo contrariam a política de há um ano. O Presidente da República concorda que o tema da imigração é prioritário, mas diz que é preciso talento para o gerir politicamente. Marcelo Rebelo de Sousa afirma ainda que vai acompanhar com muito interesse as propostas que lhe vão chegar às mãos até ao final do mandato. Uma prioridade para o governo e também para a oposição. Marcelo Rebelo de Sousa garante que a imigração está na ordem do dia na Assembleia da República. Sendo considerada uma prioridade do governo, da oposição, pelo menos uma parte da oposição mais significativa. E é um tema que é fundamental porque é um dos fatores estratégicos para o país. O Presidente da República diz que a imigração tem sido sinónimo de uma onda de desconfiança e insegurança, não só em Portugal, mas também na Europa. Antes de ouvirmos o Marcelo, como assim, não é? Porque no dia 10 de junho estávamos a ouvir Marcelo Rebelo de Sousa com um discurso que não ia nada ao encontro daquilo que está aqui a ser mencionado pela voz do voz-off. E atenção, eu saúdo primeiro o Presidente da República por ter esta visão ou por ter esta mudança, não é? Convém que o Presidente da República coloque em primeiro interesse e em primeiro lugar aquilo que são os interesses dos portugueses, não é? Portanto, se a agenda da imigração tem um determinado viés político ou ideológico ou determinada diretriz, é bom que o Presidente da República, que é eleito por sufrágio universal por esses mesmos portugueses, defenda também o interesse de quem o elegeu. Até porque eu diria até que a maior parte das pessoas que votaram em 2021 em Marcelo Rebelo de Sousa, curiosamente, tenha a opinião de que é preciso mais controle migratório e mais controle fronteiriço. Por isso é que a popularidade do Presidente da República também tem vindo a decair ao longo dos últimos anos. E atenção que não é só o caso, ou pelo menos esta questão ideológica da imigração ou na questão da política pública, houve várias outras questões, como o caso das gêmeas luso-brasileiras e etc., mas isso são outros 500, não é tópico para este vídeo. Contudo, parece-me, finalmente, Marcelo, de tal forma que foi apartado, entre aspas, após o seu discurso miserável, após o 10 de junho, finalmente parece ter mudado um pouco o discurso. Não pode ser radicalmente, embora eu acho que isto já seja uma grande mudança, mas ao menos já vemos alguma mudança. E que é preciso talento para gerir o tema. O talento está a encontrar uma forma nesse domínio que não aumente o medo, que não aumente a insegurança, que não seja negativa para quem tem de conduzir os destinos do país e que não esvazie um fator essencial da nossa projeção no mundo. Quanto às propostas do Governo e de outros partidos, apresentadas no início da semana, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma garantia. Era um bocadinho incompreensível que, estando em pleno mandato presidencial, que eu não fosse sensível à mesma prioridade. E, portanto, a última coisa que eu posso conceber é que Portugal perdesse um trunfo fundamental por uma má gestão de um dossiê que é fundamental para o país a prazo.
mesmo assim nota-se que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, continua com um discurso de um trunfo e etc. E a questão é, a imigração pode ser um trunfo para um país? Pode, mas não é nos moldes em que aconteceu nos últimos anos em Portugal, certamente. Há outros países, até que, curiosamente, e atenção que eu não estou a defender mais imigração, é só um exemplo para perceber o descalabro que isto foi em Portugal, mas há países até que têm níveis de imigração superiores, percentualmente falando, ao de Portugal, mas como aquilo é bem feito e efetivamente controlado, a coisa resulta. Obviamente são países que não têm 900 anos de história, menos identidade histórica e nacional do que Portugal. É um contexto completamente diferente, daí eu estar a dizer, para quando ouvirem estas minhas palavras, saberem separar as coisas. Portanto, quando Marcelo diz isto, esta questão do trunfo, a imigração que nós tivemos e em determinado aspecto continuamos a ter do ponto de vista quantitativo não é um trunfo. Em nenhum aspecto. Não é um trunfo a partir do momento em que as entradas, nomeadamente a nível da procura de serviços públicos, tornam esses serviços públicos completamente insustentáveis na realidade portuguesa, quer para os nacionais, quer para os imigrantes que já cá estavam, quer para quem está a vir. E em segundo lugar, há os focos ou criação de possíveis focos de tensão, porque há matrizes culturais de quem está a entrar em Portugal completamente dispar do nosso modus vivendi. Reparem, as pessoas podem dizer, mas há imigração, ou circuitos de imigração de primeira e de segunda, ou seja, uma pessoa é sempre igual perante a lei, mas culturalmente falando, em termos de adaptação, não é a mesma coisa. Por isso é que existe o espaço Schengen. Não nos enganemos. O espaço Schengen existe porque houve uma concordância geral a nível europeu que os povos europeus partilhavam de uma matriz cultural e civilizacional pelo qual poderiam circular livremente a nível humano, de capitais, de bens e serviços. E isso é algo que não existe em mais lugar nenhum do mundo. Não sei se têm noção. É algo que acontece na Europa. Isto é a exceção. Não é a regra. Portanto, e como é a exceção e não é a regra, nós temos que perceber o quão precioso isto é e principalmente o que isto foi. Ora, olhando para isto, não há mal nenhum em dizer que é possível que dentro de um regime de imigração completamente descontrolada como o que tivemos, os focos de tensão vão aumentar, os guetos podem também aumentar, criando posteriormente esses focos de tensão, como acontece em alguns países já da União Europeia, como é o caso de França, ou na Europa, como é o caso do Reino Unido. Em determinados aspectos o Reino Unido até pior do que França, e noutros aspectos França até pior que o do Reino Unido, mas esses dois claramente à cabeça como os piores exemplos de má gestão na questão da imigração. Portanto, é bom que haja este debate público em Portugal e que eu já vejo as principais figuras do Estado a mudarem em determinado aspecto o discurso para que isto não chegue aqui. Há poucos dias, por exemplo, o André Ventura, ou o Chega, colocou em cima do debate da opinião pública a proibição das burcas. Em França as burcas são proibidas, creio que na Suíça também. E um dos argumentos que eu vi as pessoas darem é dizer, mas eu nunca vi nenhuma mulher aqui de burca em Portugal. Pois, por isso mesmo, mas isso é o mesmo argumento. Como é que eu vos hei de dizer? Lá porque em dezembro faz frio, não quer dizer que o aquecimento global não exista. Isto para dar um contraponto ao argumento de esquerda, não é? Portanto, lá porque eu comi hoje não quer dizer que não haja fome no mundo. Portanto, esse argumento, eu nunca vi, certo, mas além, estou só a dar um exemplo específico de prevenção para aquilo que podem ser consequências de choques culturais que não devem acontecer, a meu ver, e portanto parece-me óbvio. Portanto, antes de Portugal se tornar uma realidade mais prejudicial, como é o caso de França ou do Reino Unido, é bom que haja já políticas públicas a serem implementadas para prevenir que isso aconteça. Tão simples quanto isso. Parece-me, no mínimo, razoável. Na exposição que homenageia o fundador da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, o Presidente da República sublinha que regular a imigração não deve ser sinónimo de um afastamento entre povos que partilham a mesma língua. Reparem, uma coisa não... Sim, ele tem razão, não é? Ele tem razão. Agora, também é preciso compreender os riscos que também existem a nível de segurança dos países da CPLP, não é? Mas sim, o Presidente aqui tem razão, embora o Brasil tenha altas taxas de criminalidade e de homicídios, das maiores do mundo. Angola tenha bastantes problemas de segurança e também de corrupção. Moçambique tem problemas a nível bélico neste momento, de questões de regime político muito delicadas. Ou seja, mesmo dentro do espaço da proximidade cultural em Portugal, nós temos os 3 maiores países em situações, por razões diferentes, mas por situações muito delicadas.
Portanto, logo aí também é preciso controle, não é? A história e o afastamento de uma coisa não invalida a outra. Podemos ter proximidade e tal, bom diálogo, sem dúvida. Agora, é preciso perceber que o contexto conjuntural destes 3 países é tenso, por razões diferentes. Mas enfim, digam-me a vossa opinião, o que é que acham deste parecer de Marcelo Rebelo de Sousa? Escrevam aí em baixo nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e, como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.